Bom, iniciaremos agora então o painel A Cura da Mão Mirrada. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele iria curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Para abrir o nosso painel, nós gostaríamos de convidar Giancarlo Lucchetti, graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em Clínica Médica pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e especialista em Geriatria e Gerontologia pela mesma instituição. Pesquisador com enfoque em saúde e espiritualidade e coordenador do Departamento de Pesquisa da AME Brasil. Professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, que irá ministrar a palestra Pesquisa em Espiritismo, a busca por um novo paradigma. Seja bem-vindo, Giancarlo. Bom, obrigado pelo convite. Confesso que é sempre complicado falar de pesquisa no final do evento, né? Então, assim, a mesa é bastante de pesquisa, né? Eu vou falar um pouquinho agora do panorama geral sobre pesquisas em saúde e espiritismo. Deixar bem claro para vocês que eu vou focar realmente em saúde e espiritismo, tá? Então, outros campos de pesquisa que não saúde, eu não vou focar. Depois a gente vai ter uma outra palestra sobre terapêutica complementar espírita, né? E finalizar com a palestra da Irvênia também. Então, é uma mesa um pouco mais densa. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o panorama do que ocorre atualmente nas pesquisas nesse campo. Bom, para isso, eu vou usar o PubMed. O PubMed é o banco de artigos do National Institutes of Health, né, o NIH dos Estados Unidos. É um dos bancos mais famosos de pesquisa do mundo. Então, eu vou trazer para vocês o que tem no PubMed sobre espiritismo. Porque, sim, no PubMed já existem artigos sobre espiritismo, sobre esse tema. Então, eu usei essas palavras para a gente tentar entender um pouquinho, né, espiritismo, espírita, mediunidade, né, médiums, etc. Então, usei esses buscadores. Isso me resultou 117 artigos sobre o tema. Logicamente, a gente tem artigos de tudo que é coisa, né? Então, a gente tem artigos que não tem nada a ver com espiritismo, artigos que não tem nada a ver com mediunidade, mesmo com descritores. Eu foquei exatamente naqueles que tinham a ver com a área do espiritismo, tá? Isso resultou num final de 39 artigos. Então, eu posso dizer para vocês hoje aqui que no banco de PubMed, né, a gente tem 39 artigos que lidam com a interface saúde, medicina e espiritismo. Então, o que eu vou fazer é trazer um pouquinho essa área para vocês. Só deixar claro que a gente tem algumas áreas importantes quando a gente fala de saúde e espiritualidade. O campo ele se divide em duas áreas principais. A primeira é realmente saúde e espiritualidade, né? Então as implicações das crenças espirituais, religiosas de uma pessoa na sua saúde, como a medicina encara essas crenças religiosas e espirituais. E a outra área do campo é a área mente e cérebro, que é aquela velha discussão, né? O quanto a mente, né, ela é criada pelo cérebro, ou o quanto o cérebro é apenas um mecanismo pelo qual a mente atua. Então são dois campos bastante distintos. E uma terceira área seria a crença específica do espiritismo,
Isso ele permeia esses dois campos. Ele pode estar no campo mente-cérebro, porém ele pode estar no campo saúde e espiritualidade também. Então é só para fazer uma breve introdução do que eu estou falando hoje. Bom, nessa análise que eu fiz, é interessante ver que não é coisa só de brasileiro. As pesquisas em saúde e espiritismo, elas, na sua maioria, são brasileiros. A gente vê aqui 64% de autores brasileiros, porém a gente vê um interesse internacional também. 36% dos autores desses artigos eram de outros países. Bastante comum autores americanos investigarem o tema, autores de Porto Rico investigarem o tema, países latinos em geral, também Cuba é outro país que costuma investigar esse tema. Então, para a gente ver que não é uma realidade só nossa. E aqui ao longo dos anos, o que foi saindo de artigos em saúde relacionados à interface com o espiritismo. Vocês veem que a gente tem alguns artigos que datam aí década de 70, porém são muito poucos, né? Muito esporádicos, muito pulverizados, né? Porém é realmente mais ou menos em 2005 para cima, né, que a gente tem o interesse maior sobre o tema, culminando aí nos últimos anos, 2016, 2017, 2018, que existem mais artigos sobre o assunto. Vocês veem aqui que teve um pico em 2016, com 6 artigos, né? Depois seguido 2017 com 4, já em 2018 a gente tem 3 artigos. O que mostra para a gente é que o campo ele tem crescido nos últimos anos. Isso é bastante importante, quer dizer, tem-se investigado cada vez mais esse tema. E o perfil dos estudos? O que se investiga nesse campo de espiritismo e interface com a saúde? Bom, a gente pode ver aqui que é um tema bastante diverso, que engloba várias áreas, várias linhas de pesquisa. A psiquiatria geral, eu conceituei assim, teve 7 artigos, depois artigos históricos, com 6 artigos, antropológicos, com 5, distúrbios psicóticos, transtornos psicóticos, diferenciação de experiências espirituais e transtornos psicóticos, com 4 artigos, terapêutica complementar espírita, nesse caso mais específico, o PASSE, né, com 5 artigos, capelania hospitalar e hospitais espíritas, então investigação dos hospitais espíritas, com 4 artigos. O médium Chico Xavier, né, foi motivo de 2 artigos. Neuroimagem, artigos que têm trazido repercussão de neuroimagem para a mediunidade. Em espíritas, porque existem artigos de mediunidade em médiums não espíritas. Aqui eu incluí só neuroimagem no espiritismo. Epilepsia, visão do espiritismo na epilepsia, psicanálise, tem uma revisão sistemática de terapêutica complementar espírita e também aspectos fisiológicos. Então, quais são os aspectos fisiológicos que permeiam a mediunidade, etc. Eu vou falar para vocês um pouquinho desses artigos, tá? Eu vou mostrar esse panorama para vocês. Também trouxe para vocês que revistas se interessam por esse tema. Vocês veem também que é bastante pulverizado. Várias revistas se interessam pelo tema. Todas que publicaram mais de 2 artigos estão aqui. As outras publicaram 1 artigo. Então, a mais comum aqui é a Culture, Medicine and Psychiatry, que faz um panorama transcultural, né? Então, ela faz um panorama da psiquiatria, da medicina e da medicina transcultural. Essa foi a revista que mais publicou na interface entre espiritismo e saúde. Depois veio o Journal of Religion and Health, que também tem tudo a ver com a temática, né? Jornal de Religião e Saúde. Depois, terapias complementares, por meio da revista Complementary Therapies in Medicine. Essa revista foi a revista que publicou 3 ensaios clínicos sobre PASSE. Então, os 3 ensaios clínicos estão aqui. A Explore. Explore é uma revista também bastante aberta para a temática mediunidade, para a temática do espiritismo. Em artigos históricos, a gente tem História, Ciência e Saúde Manguinhos, que é uma revista brasileira. Trouxe muito do... Eu vou mostrar alguns artigos que foram publicados nela. History of Psychiatry, trazendo a história, né, da psiquiatria. Psychiatry e Transcultural Psychiatry. Aqui a gente vê
claramente que existe um forte viés de publicações na área de saúde mental. Então, a gente vê várias revistas aqui que lidam com psiquiatria, né? Bom, então quais são as pesquisas que a gente tem no momento? Bom, vou começar com os estudos históricos. Então, a gente tem alguns estudos sobre visões da saúde mental. Primeiro, visões da saúde mental na literatura espírita. Então, como a literatura espírita vê a saúde mental, esse é um estudo do Alexander Moreira Almeida, né, publicado no History of Psychiatry. E na visão de psiquiatras, como os psiquiatras de antigamente viam os transtornos que eles chamavam de loucura espírita, os transtornos espíritas. Então ele traz 2 artigos históricos aqui sobre essa repercussão do espiritismo e saúde mental, como é visto na literatura espírita, como é visto por psiquiatras antigos de 1900, etc. Existem outros artigos históricos, e aqui sim na revista História e Ciência e Saúde Manguinhos, né, que avaliaram o Hospital Espírita de Uberaba, que vocês aqui de Uberlândia conhecem bem, né? Então foi uma análise histórica do tratamento psiquiátrico que era oferecido nesse Hospital Espírita de Uberaba. E outra também no Centro Espírita Redentor. Então foram 2 autores brasileiros que fizeram, o primeiro foi publicado em 2011, depois em 2012, trazendo essa história dos tratamentos psiquiátricos e a interface com o espiritismo. Está aqui, né, Sanatório Espírita de Uberaba. Então foi interessante esse estudo, porque eles pegaram os prontuários da época e viram como se tratavam, né, os transtornos mentais, que interface isso tinha com o espiritismo. É um artigo que é um artigo simples, mas um artigo interessante para quem se interessar pela área. Bom, existem vários estudos antropológicos sobre o assunto. É interessante falar que os estudos antropológicos, em sua maioria, são estudos feitos há algum tempo atrás, então década de 70, 80, por pesquisadores americanos. Então, os pesquisadores americanos vinham até o Brasil, ver os fenômenos, como, por exemplo, o Dr. Fritz, né? Então, ele ia lá, ele via e ele descrevia antropologicamente esses fenômenos. Então, tem descrições bastante ricas da década de 80 sobre o Dr. Fritz. Então, é bastante interessante. O Greenfield, que é um dos autores mais famosos nessa área, né? Que chama Sidney Greenfield, ele foi uma pessoa que publicou bastante, inclusive ele tem um livro recente dele, sobre as cirurgias espirituais no Brasil. Então ele traz essa descrição bastante vívida nos artigos. Existem também bastante descrições de espiritismo em Porto Rico. Então existem alguns estudos publicados no PubMed sobre como são feitos os tratamentos espirituais em Porto Rico. Apometria. Sim, existe uma descrição de apometria, também pelo Greenfield, de um centro espírita que realizava apometria, lá na década de 80, e também do espiritismo cubano. Então, esses são alguns dos estudos antropológicos que o Brasil, que o espiritismo teve no PubMed. Você vê que a maioria é tudo de 92, 1980, o último só que foi 2010. Aqui só uma foto ilustrando o Dr. Fritz. Esse é o Dr. Fritz na época que o Greenfield veio para o Brasil fazer a pesquisa dele, né, mostrar como era feito isso. Eu cometi o mesmo erro do nosso colega anterior. Aí, psiquiatria e transtornos psicóticos. Então, histórico, antropologia, outro tema, são a diferenciação de experiências espirituais e transtornos psicóticos. Então a gente tem alguns artigos, esses artigos em sua maioria vieram, né, da tese de doutorado do Alexander Moreira Almeida, que ele trouxe aqui a diferenciação entre médiuns e transtornos dissociativos, mostrando que os médiuns não tinham sofrimento psíquico, tinham melhor suporte social, que eles, apesar, né, de terem a dissociação, eles não tinham, eles apresentavam melhores desfechos do que pacientes com transtornos dissociativos. Um estudo recente, publicado em 2017, pela Letícia Alminhana, né,
ela fez um segmento de 1 ano desses pacientes. Então já é um rebuscamento a mais, né, do artigo, dos artigos transversais que foram feitos na época de 2005, 2006. Então ela fez o segmento desses médiums, né, e verificou que ele se mantinha ao longo do tempo. Então eu vou destacar esse segmento porque é importante, né, os estudos. É importante a gente ter estudos longitudinais sobre o assunto, não só fazer o corte, mas acompanhar essas pessoas. Aqui está a tese, né, de doutorado, acho que todos vocês conhecem essa tese, foi feita lá em 2005, né, pelo Alexander, orientado aí pelo Francisco Lotufo Neto, né, que foi responsável por esses estudos sobre comparação de médiums e pacientes psiquiátricos. Bom, o que eu chamei de psiquiatria geral? Primeiro, a gente teve estudos sobre tratamento. Então, tem alguns estudos em Porto Rico mostrando, né, diferenças em expectativas e desfechos dos pacientes psiquiátricos tratados por espíritas em Porto Rico. Esse é um estudo antigo, interessante também, foi feito pela COS, em 87, como vocês veem aqui. E o que ele viu é que os pacientes, né, psiquiátricos que iam nos centros espíritas, eles tinham melhores expectativas e melhores desfechos que os pacientes que iam nos hospitais psiquiátricos. Então, logicamente, um estudo fraco do ponto de vista metodológico, mas mostrando, né, que as expectativas que os pacientes tinham eram muito grandes. Um outro estudo também sobre tratamento complementar em Porto Rico. Muitos estudos interessantes em Porto Rico foram feitos ao longo do tempo. E a gente teve 2 estudos brasileiros, foram fruto do mestrado da minha esposa lá na USP, né, da Alessandra. O primeiro foi a avaliação do tratamento espiritual, que para transtornos psiquiátricos em centros espíritas de São Paulo. Então foi feito um inquérito com diretores de centros espíritas para tentar entender o que era oferecido para transtorno psiquiátrico nesses centros espíritas. Como isso era abordado, qual a opinião dessas pessoas. Então, como o centro espírita lidava com o assunto. E o segundo foi a descrição, né, que ele está mais próximo de um estudo antropológico, que é uma descrição do tratamento para depressão na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, mostrando, vocês veem que a publicação, uma é de 2016, na revista Culture, Medicine and Psychiatry, a outra é na Explore, em 2015, mostrando que esse estudo ainda é válido. Esse tipo de trabalho ainda é bastante válido na literatura, ele ainda cabe ser publicado. Aqui são fotos que estão lá na Explore, mostrando, né, como era realizado o processo de tratamento para depressão na FESP. Então, essas foram fotos lá do FESP, né? Aqui era uma palestra que tinha inicial, né? Aqui era a sessão de passe, a parte de aconselhamento, tinha uma sessão de desobsessão. Então, tudo isso foi documentado, mostrando como funcionava. Isso ainda tem interesse, né? As pessoas querem ainda entender um pouco como funciona esse tipo de coisa. Capelania surgiu muito recente, né? Várias iniciativas de capelanias espíritas. Eu trouxe aqui as diretrizes que o Marcelo Sade publicou em 2015 no Journal of Religion and Health. Quem gosta de capelania espírita, é bem interessante esse artigo, eu fui coautor, eu participei desse artigo. Ele traz aí diretrizes básicas, sem querer ser pretensioso, né? Tem agora um livro que foi lançado pela capelania, pela AME, que traz de forma mais abordada, mas é uma descrição do que é uma capelania espírita. E a gente também tem, né, do Anéfalos, a descrição dos serviços de capelania, com estudos dos casos de capelania espírita. Também os dois publicados no Religion and Health. Então vocês veem capelania, eles têm bastante interesse lá no Religion and Health. E também a descrição de tratamentos que são oferecidos em hospitais espíritas. Esse foi publicado, né, por mim em 2012 no Culture, Medicine and Psychiatry, mostrando exatamente como eram os tratamentos nos hospitais espíritas. Eu trabalhava na época no Hospital João Evangelista, que infelizmente hoje não existe mais,
mas, por exemplo, o Hospital André Luiz ainda existe, né? O Hospital de Porto Alegre, enfim. Então, a gente tem aqui como eram feitas esses tratamentos espirituais em cada hospital desses. Tivemos investigações da mediunidade, Chico Xavier, 2 estudos que ficaram bastante famosos aí, não só na literatura científica, como na mídia leiga, né? O primeiro estudo é esse da informações de veracidade nas cartas de Chico Xavier para familiares. Esse estudo foi o caso do JP, né, que eles faziam a comparação, eles faziam a comparação com o que estava escrito na carta e a veracidade dessas informações. Então foi feita uma escala de quanto isso poderia ter vazado para o médium ou não, né, o quanto o médium poderia ter a noção, poderia, né, perceber que poderia obter essa informação conversando com parentes, etc. E quanto essas informações eram verídicas. E eles notaram que a grande maioria das informações eram verídicas e não teve nenhuma que não teve uma informação verídica. Algumas não dava para saber. Então eles perceberam aqui que realmente era bastante impressionante a obtenção de informações pelo Chico Xavier. O outro estudo foi um estudo em 2013, teve a participação aí do Jorge Dyer, que falou para vocês anteriormente, eu fui autor do paper também, do Décio Andoli, que também foi autor do paper, fazendo aí o correlato da literatura médica atual, o que a literatura médica atual fala sobre glândula pineal, sobre melatonina, etc., e o que Chico Xavier trazia lá em Missionários da Luz e outros livros. Então a gente viu toda a coletânea do mundo espiritual e fez o correlato do que a literatura atual traz e o que ele trazia na década de 40. E realmente é bastante impressionante o grau de correlação que tinha o que Chico Xavier dizia naquela época com o que a literatura fala hoje. De novo, gente. Então aqui são os livros que a gente investigou, né? Então, o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários, o quantas vezes eram citadas as palavras epífise, que era a palavra conhecida também como glândula pineal na época, e glândula pineal, e a gente fez os correlatos de quanto isso, hoje em dia, quanto que ele falava na época, ou quanto que, por exemplo, ele falava que tinha associação entre a glândula pineal e reprodução, por exemplo. Então a gente olhou na literatura o quanto os estudos atuais falam sobre isso e o quanto na época se falava sobre isso. Então é um artigo bastante interessante para vocês entenderem um pouco sobre a glândula pineal e Chico Xavier. E aqui sobre as cartas, né, a obtenção das cartas e veracidade das informações. Recentemente a gente teve alguns ensaios clínicos, tá? Lembrando que ensaios clínicos são desenhos bastante interessantes. Eu não vou falar muito, porque a palestra seguinte da Hélida vai falar bastante de terapêutica complementar espírita, de estudos, então ela vai acabar abordando isso. A gente tem agora, já finalizados, né, 4 estudos aí, pelo menos que apareceram no PubMed. Primeiro estudo de bactérias, então mostrando que a imposição de mãos por meio de passe espírita poderia inibir o crescimento de bactérias. O segundo, involuntários, foi um estudo em Botucatu, que diminuía a ansiedade, diminuía sintomas depressivos em comparação ao grupo controle. Terceiro, em pacientes hospitalizados, que mudou aspectos fisiológicos, etc. E um outro também de pacientes internados cardiovascular. De novo, não vou me ater muito a isso, porque vai ser falado em breve. E a gente está lá em Juiz de Fora, uma doutoranda minha, foi publicado esse protocolo, a gente está vendo 3 grupos, um grupo de imposição de mãos por meio do passe espírita, o segundo grupo, imposição de mãos com intenção, mas em pessoas não passistas, e o terceiro, um grupo controle, sem imposição de mãos. E a gente vai ver desfechos em osteoartrite de joelho. Então a gente publicou esse protocolo, agora em 2018, mostrando como é
esse estudo nosso. Aqui é uma foto lá do estudo de passe em bactérias, tá? Então aqui a voluntária, né? E as bactérias, né? Então esse foi o nosso estudo lá em micro-organismos. Revisão sistemática. Essa revisão sistemática é interessante, ela foi publicada em 2011. Na época, a revista Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, ela tinha impacto de 5. Então, era a maior revista de medicina complementar. E a gente botou uma revisão sistemática nela de terapêutica complementar espírita, mostrando, né, o quanto a prece, o quanto os valores morais influenciavam na saúde do indivíduo. Esse estudo, talvez, a coisa mais importante desse estudo foi que, se vocês procurarem o nome da Marlene Nobre no PubMed, vocês vão achar o nome dela por meio desse estudo. Esse, acredito que foi o único estudo que ela entrou indexado no PubMed. O estudo do André Luiz, ela entrou como agradecimentos, mas então é um artigo bastante emblemático para a gente. Lá eu estava em São Paulo ainda, né? E foi bastante emblemático por ela ter participado, e ela está realmente no PubMed com esse artigo. Neuroimagem, surgiram alguns artigos de neuroimagem. O mais famoso, vocês conhecem lá, né, publicado pelo Júlio Pérez e colaboradores, ainda em 2012, viu neuroimagem de médiums. Ele fez uma tarefa controle versus uma tarefa mediúnica. O que ele notou foi que, quando a pessoa fazia qualquer tarefa, ela ativava algumas áreas cerebrais. O que ele esperava é que, quando a pessoa entrasse em mediunidade, ela ativaria menos áreas cerebrais, porque ela não estava executando nenhuma atividade de escrita, etc. E o que ele notou foi exatamente o contrário, que ela ativava mais áreas cerebrais. Então foi um estudo interessante do ponto de vista metodológico, foi feito lá nos Estados Unidos, né? Levou os médiums lá para os Estados Unidos, então é um estudo bastante interessante. O outro estudo, em 2017, publicado pela Alessandra Maineri, né? Lá em Aachen, ela viu médiums versus um grupo controle, também mostrando as diferenças entre as áreas cerebrais que são ativadas. Esse estudo foi feito na Alemanha. Tá? Aqui são as fotos do estudo do Júlio, né, bastante conhecidas já. Né? Então aqui ele com o Newberg, que foi a pessoa que auxiliou ele, foi um pós-doc que ele fez lá nos Estados Unidos. E, recentemente, a gente tem aqui estudos que têm visto os aspectos fisiológicos da mediunidade. O que seria isso? Seria desde Holter, frequência cardíaca, pressão arterial, mapa, até melatonina, noradrenalina, enfim. Então, são os aspectos fisiológicos. Vou destacar aqui o Marco Aurélio, que é lá da Federal do Mato Grosso do Sul e da AME Mato Grosso do Sul, que fez o mestrado dele. O mestrado dele foi publicado na Transcultural Psychiatry, uma das revistas mais importantes em medicina transcultural do mundo, né? Em que ele viu diferenças aí, comparando médiums com o grupo controle, né? Em noradrenalina, TSH, prolactina, CPK, mas não em melatonina, que era uma das ideias de que a mediunidade estaria, né, por meio da glândula pineal, atuando por meio da melatonina. Ele não achou isso. Um outro estudo publicado no Explore ainda está no prelo, ou seja, ele ainda não foi publicado, mas já está aceito. Tá? Ele investigou DMT, que é a dimetiltriptamina. Em doses altas é um alucinógeno, é produzido pela pineal, então era outro mecanismo que possivelmente estaria associado a mediunidade, porém também não foi encontrada diferenças, tanto para DMT como bufotenina. Ou seja, a gente já começa a ver que existe um maior rebuscamento no que a gente está fazendo em pesquisas. Aqui está, né, esse aqui é o Marco Aurélio, tá? Junto com um colega lá que aplica os dados lá também. Aqui os acadêmicos, Igraine, né? E aqui é a parafernália que eles estão usando no centro espírita. Então a gente vê aqui os computadores, Holter,
eletroencefalograma. Ele publicou, esqueci de colocar aqui também, que ele publicou eletroencefalograma nos médiuns também. Bastante interessante, tive o prazer de orientar ele no mestrado e agora no doutorado também. Não indexados no PubMed. Existem alguns artigos que são bons, que tiveram seu papel, ou que foram precursores de alguma coisa que não foram indexados no PubMed. Eu resolvi trazer só para mostrar para vocês. Um artigo famoso foi em 2000, quando o Alexander ele era acadêmico de medicina, e ele foi lá para a Abadiânia, lá, para fazer a avaliação histopatológica das cirurgias espirituais do Dr. Fritz. O artigo foi publicado na revista da Associação Médica Brasileira. Na época não era indexada no PubMed, mas é interessante, porque eles tiraram, né, os fragmentos. Então, assim, ele ia lá, tinha um lipoma, ele tirava o lipoma, eles armazenavam e levavam para observar o que era. E ele notou, porque na época tinha-se a intenção de que ele só fazia um teatro, que ele não tirava tecido, que ele fazia um teatro. Então, por exemplo, raspar a córnea. Então, ele só fingia que raspava a córnea. O que ele viu é que não, que realmente, quando raspava a córnea, era a córnea aquilo. Quando ele tirava o lipoma, era lipoma, na análise histopatológica. Então, é um artigo bastante interessante. Um outro artigo que ficou famoso, 2007, publicado lá na Psiquiatria Clínica, a revista Psiquiatria Clínica, foi do Frederico Leão. Frederico Leão é um médico da USP, que atualmente dirige o PROCER, né, o Programa de Saúde e Espiritualidade de lá. Ele, quando estava lá nas casas André Luiz, ele fez, vou dizer assim, uma tentativa do ensaio clínico de desobsessão. Então, o que ele fez? Ele pegou um grupo, esse grupo ele tinha uma sessão mediúnica, e o outro grupo não, para crianças portadores de deficiência mental, lá nas casas André Luiz. E ele viu que as crianças foram submetidas a essa sessão mediúnica, elas tinham menos agitação que as outras. Então, foi talvez um dos primeiros estudos que avaliou essa diferença, né, por meio de um ensaio clínico. Logicamente, fazem mais de 10 anos, né, ele tem algumas ressalvas metodológicas, mas é bastante interessante do ponto de vista para o futuro, para quem quiser fazer novos estudos na área. E eu trouxe também um estudo interessante, que eu achei interessante, que ele saiu em 2009, que foi falando das associações médico-espíritas. Então, é integração de saúde e espiritualidade pelas AMES. Tá? Então, é um estudo que também conta um pouquinho a história das AMES, veio de um projeto de mestrado a respeito do assunto, das ciências sociais, falando sobre as AMES. Eita, nós. Agora complicou. Bom, para finalizar, gente, que meu tempo acabou, eu vou fazer algumas considerações e depois eu vou trazer as direções futuras para vocês. Os estudos, como vocês viram, ainda são muito incipientes. Tá? Se eu colocar judaísmo no PubMed, vai sair mais de 500 estudos. Se eu colocar testemunho de Jeová, vai sair. Então, assim, ainda o espiritismo ele tem muito pouco estudos, né? 39 no PubMed é bastante incipiente ainda. A maioria ainda são estudos descritivos, antropológicos, mostrando o que é, mas tem surgido estudos mais bem desenhados. Por exemplo, longitudinais, como eu falei, é interessante a gente acompanhar, né? Tirar poder entender um pouco a causalidade, né, do estudo. Tem estudos com medidas fisiológicas, que também é outra coisa bastante importante. Ensaios clínicos, né, que são bastante importantes para o desenvolvimento da área. Neuroimagem, ou seja, a gente está tendo um maior rebuscamento da área. É necessário que esses estudos sigam o rigor acadêmico vigente. E como direções futuras para vocês, esse é meu último slide, eu vou trazer o que eu acho que são direções futuras no campo de saúde e espiritismo. Bom, primeiro, obtenção de informação. Nesse caso, as pessoas chamam de informações anômalas, quer dizer, informações que não se tem, que você não se sabe como são obtidas, né?
Então, a gente tem desde estudos naturalísticos de veracidade, então você pegar um médium e ver se aquilo lá que ele falou é verdade, e realização dos protocolos que são chamados triple blind, que seria, eu dou para o médium nomes ou fotos de pessoas, ele tem, né, a mediunidade, ele escreve por meio de psicografia, e depois eu distribuo para vários familiares cartas de várias pessoas que foram psicografadas. E aí os familiares optam por avaliar cada carta e definir qual carta é da pessoa, que nota ele dá para a veracidade de cada carta, e aí você vê se o familiar foi capaz realmente de definir qual carta era do familiar dele. Então são estudos que para o futuro vão sair. Já existem 2 estudos americanos, né, com médiums não espíritas, mas esses estudos com certeza vão ser da direção futura aqui no espiritismo. Tratamento espiritual, então segmento de pessoas tratadas com cirurgia espiritual. A gente não tem até o momento bons estudos que tenham seguido as chamadas cirurgias espirituais no Brasil. Aquelas avaliações, as chamadas curas em pessoas com quadros terminais. Então, pessoas que têm quadros, né, muito sérios, metástases, já em quadros terminais, e que muitas vezes se ouve, foi feita a cura dessa pessoa, então falta realmente descrições, relatos de casos dessas pessoas. Ensaios clínicos com amostras grandes, a gente ainda tem amostras relativamente pequenas, quanto maiores as amostras, melhor. E, principalmente, comparar com imposição de mãos que tem intenção de curar também. E ensaios clínicos com outras terapêuticas. Eu dei o exemplo para vocês de desobsessão, é outro tipo de estudo possível. Estudo do fenômeno, então compreender os mecanismos das experiências espirituais, como isso se processa. Isso pode ser feito por neuroimagem, tem sido feito, ou por parâmetros fisiológicos, que também tem sido feito. E na prática clínica, né, que eu coloquei aqui como repercussão nos hospitais espíritas e na saúde pública da terapêutica complementar espírita e implicações da capelania espírita. A gente tem descrição da capelania, é uma coisa que tem surgido, né, mas qual a implicação disso na rotina do hospital, qual a relação disso com os desfechos. Então era isso que eu queria trazer para vocês, uma reflexão do campo, mostrando que sim, ainda é bastante incipiente, mas o bom de tudo isso é que ainda tem muita coisa para ser feita. Muito obrigado. Agradecemos a participação e colaboração do Giancarlo. E para darmos continuidade, gostaria de convidar agora a doutora Hélida Mara, fisioterapeuta, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente exerce suas atividades no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, coordenadora da Capelania Espírita do Hospital de Clínicas, fundadora da Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual da UFTM e gestora de práticas integrativas e complementares pelo Ministério da Saúde. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos. É uma grande alegria, né, fazer parte do Condame, do simpósio da AME Brasil. E quero agradecer a oportunidade, quero também parabenizar os membros da comissão organizadora, tá, pelo belíssimo evento. E o tema que abordaremos é sobre a terapia espírita complementar como uma intervenção terapêutica. A religião, a medicina, a saúde têm sido relacionadas desde o início da nossa história registrada. Mas nos últimos tempos ocorreu uma separação desses sistemas de cura. Principalmente, essa separação ocorreu nos países altamente desenvolvidos. Então, como surgiu a terapia espírita? Com a concepção da doutrina espírita por Kardec, emergiu a terapia espírita. O que seria a terapia espírita? São recursos
propostas de tratamentos físico e espiritual, baseado em diversos recursos terapêuticos, como a oração, a educação espiritual, passe espírita, água fluídica, desobsessão, entre outros. A caridade terapia, né? Entre diversos outros, como é citado atualmente a evangelização no lar, entre alguns outros recursos. E o termo complementar, que muito tem se falado, principalmente nesse momento, como surgiu? Com a primeira Conferência Internacional de Assistência Primária em Saúde, denominada como Alma-Ata, no final dos anos 70, foram formuladas as primeiras diretrizes para a implantação da medicina tradicional. A partir da Alma-Ata, a Organização Mundial da Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional. Com qual objetivo? 2 objetivos principais. O primeiro era estimular a formulação de propostas, de políticas que defendessem os conhecimentos tradicionais, mas com o seu uso regular, racional e de forma integral. Principalmente de forma integral. E o segundo objetivo era estimular o desenvolvimento de estudos científicos que comprovem sua eficácia, sua segurança e sua qualidade. E no Brasil, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em meados dos anos 80, esse movimento cresceu, ganhou força e culminou com a Portaria Nacional de Prática Integrativa e Complementar. A primeira em 2006, depois, em 2017, foram ampliadas as práticas integrativas e um presente, eu considero, já até comentei com o Gilson, só eu sei a alegria quando eu fiquei sabendo dessa notícia, né, a inserção do passe, da imposição de mãos como uma terapêutica espírita, como uma terapêutica integrativa e complementar, reconhecida pelo Ministério da Saúde. Isso aqui foi muito importante. A gente que faz essa terapia dentro do âmbito hospitalar sabe o que isso representa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela traz um novo paradigma de cuidado em saúde. Ela enxerga o ser humano como espírito, mente e corpo. Então, todas as condutas de tratamento que nós propomos para os pacientes, elas têm que ter o tratamento integral. Tratar o espírito, mente e corpo. Não mais fragmentado. E elas contemplam racionalidades médicas e todas as outras que são consideradas práticas integrativas e complementares. Qual a finalidade que essas terapêuticas têm? Ou essas práticas têm? Que é o nome denominado pelo Ministério da Saúde. Primeiro, promover o equilíbrio da energia vital. Todas. Yoga, acupuntura, todas têm esse objetivo, que é equilibrar o fluxo da energia da vida. E eles entendem que o desequilíbrio ocorre através de quê? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, de como sentimos, da influência do meio em que vivemos e também dos nossos relacionamentos. Parece que fala um pouquinho parecido com a nossa doutrina espírita, não fala? Né? Tem muito na linguagem, quando a gente vai lendo as portarias, eu fiz o processo de gestão para eu poder aprender. Eu falo, nossa, ganhamos um presente maravilhoso, a gente que tem esse trabalho, que está atualmente assumindo esse trabalho, como que a gente pode estar inserindo, como que esse processo, vamos conhecer um pouquinho mais. E a linguagem é muito bonita, porque eles falam o seguinte: todas têm um paradigma vitalista. O que significa isso? Paradigma vitalista é acreditar que nós temos um corpo energético que flui uma energia vital, que dá movimento, que dá vida aos nossos órgãos. E também que esse desequilíbrio bioenergético, dessa energia, ele pode ser restituído. Através de quê?
foi tão falado aqui desde ontem. Autoconhecimento e autotransformação. Está lá dentro. Todo o processo das PICs. Vem essa linguagem inteira. Né? Bem parecido, muito relacionado com o que a gente estuda, né, da reforma íntima. E aqui, a imposição de mãos por diversos recursos, inclusive pelo passe espírita. Aí, quando nós vamos analisar, então, a doação de energia pela imposição de mãos, que os recursos mais conhecidos, as práticas mais conhecidas no Brasil, Reiki, Jorei, passe espírita, a gente observa, olha o tempo de aplicação delas. Não é muito heterogêneo, o passe em média de 5 minutos, ainda, né? A gente sabe que a gente até aplica em menos tempo. É muito heterogêneo. Por quê? O que vocês acham? Giancarlo, não vale. Tem certeza. Já pensou lá, está facinho, gente. Nós sabemos essa resposta. Aqui, a dimensão extrafísica, uma presença, uma conexão de bons espíritos. Mas e daí? Aí Kardec, lá no Livro dos Médiuns, vem e nos esclarece. A energia emanante do passista é potencializada com a ação dos bons espíritos. Ou seja, a energia dos espíritos superiores é salutar. A capacidade de penetração é muito maior. Ela fortalece, ela incrementa a energia do passista. Por conseguinte, os efeitos são mais eficazes e menos tempo de aplicação. Ponto. Está claro? Bora para frente. E aí, quais, então, as evidências científicas? O que temos em relação à terapia espírita complementar até o referido momento? Giancarlo já adiantou muita coisa para a gente, mas eu trouxe mais focado até em outro artigo que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Nós encontramos alguns artigos na PubMed, na base de dados, avaliando a terapia espírita complementar, avaliando em específico passe espírita, e algumas revisões, essa que a gente não pode deixar de falar, porque, né, o Giancarlo Luchetti teve o trabalho de pegar o facão e abrir a estradinha para a gente. E mais, ele ensina, né, porque a gente só iniciou as pesquisas através das orientações dele. E registro a nossa gratidão da equipe pelos trabalhos que você nos ajudou, né, nos auxiliou tanto a serem realizados. Então, ele traz para a gente que existe uma moderada forte evidência do voluntariado, dos afetos positivos, que estão associados com melhores resultados, desfechos em saúde. Mas faltam estudos avaliando a água magnetizada, a desobsessão, e ao avaliar a imposição de mãos também faltava em relação ao passe espírita. E aqui, o Marcelo Saad, mais recentemente, avaliando, ele propõe a divisão da terapia espírita complementar em 3 categorias. Quais categorias? Modalidade mente-corpo, onde a própria pessoa influencia a si mesma, como no caso da oração para si próprio, reforma íntima. Modalidade energética, uma pessoa influenciando a outra, como, por exemplo, no passe espírita, na água fluídica. E modalidade espiritual, que é um espírito influenciando o outro, como exemplo, ele traz para a gente a desobsessão. Algumas dissertações de mestrado abordaram também essa temática, como da Alessandra Luchetti, Camila Novaes. E, nesse estudo, avaliando, nessa revisão sistemática com meta-análise, avaliando as intervenções espirituais e religiosas, os autores inferem que falta uma padronização dessas intervenções e são necessários mais estudos avaliando essa terapia complementar. E aí, então, nós iniciamos os estudos. Esse estudo, primeiro, com recém-nascidos pré-termo, internados na unidade de cuidados intermediários, no berçário, nós dividimos ele em 2 artigos. Estamos aguardando, já foram aceitos para publicação, uma na Revista Nacional e até da UFTM. Nós fizemos questão pelo grupo, né, para deixar esse trabalho também lá, e o outro na Revista Internacional, que também já foi aceito. Então, foi dividido, avaliando os efeitos do passe espírita sobre a resposta hematológica e complicações.
onde os recém-nascidos eram randomicamente alocados em 2 grupos. Um grupo recebia o passe espírita durante 10 minutos, 3 dias consecutivos, sem contato, uma distância de 10 a 15 centímetros, e o outro grupo era em posição de mãos por voluntários, eram os próprios funcionários do berçário, não passistas, com o mesmo período, com a intenção de cura. Então, eles eram treinados para isso. O internacional, avaliando o hormônio de estresse, a dor, parâmetros fisiológicos e o tempo de internação que nós acompanhamos esses recém-nascidos até o período da alta hospitalar. Foram elegíveis 38 recém-nascidos, analisados 13 no grupo controle e 12 no experimental. Na verdade, esse trabalho era para ser o piloto, para a gente iniciar, mas a gente teve um grande problema nesse setor com as pessoas especialistas em coleta do cortisol. Eram 2 pediatras que faziam parte da equipe, mais 2 fisioterapeutas que elas já tinham executado um trabalho avaliando, né? E é muito difícil de colher de pré-termo cortisol. A gente teve muitas dificuldades, muito mesmo. Chegava, não dava certo. E acabou que foi um trabalho assim, de aprendizado. É isso que a gente considerou. Então, a gente acabou não continuando em função das dificuldades na execução. E, então, como resultados, o que nós obtivemos? Que houve uma maior imunidade, baseado no aumento da contagem de linfócitos, embora não avaliamos as subpopulações, e menor incidência de complicações durante o período de hospitalização nos recém-nascidos que foram expostos ao passe espírita, comparados com a intenção de cura. E houve também uma redução significante da frequência respiratória, e o passe espírita preveniu a elevação da concentração de cortisol salivar. Em seguida, esse trabalho que foi publicado, nós inserimos no estudo, então, adultos que estavam hospitalizados durante um período de seguimento, né, na clínica médica. Eram pacientes entre 2 e 60 dias, só que eles eram alocados em 3 grupos. Um grupo ficava deitado, no decúbito dorsal, a mesma metodologia dos 2 anteriores, mas sem intervenção, sem imposição de mãos. O segundo, com imposição de mãos por voluntários. Só que qual foi a diferença que nós fizemos? No grupo do passe, em recém-nascidos, nós avaliamos só a técnica em imposição de mãos, durante 10 minutos. Certo? No grupo com adultos, nós avaliamos 2 técnicas. 5 minutos com longitudinal. Agora mesmo vocês vão entender porque eu não falo dispersivo, tá bom? Um pouquinho para frente vocês vão entender. E 5 minutos com imposição de mãos localizada. E aí, nesse estudo, então, aqui os 3 grupos que foram inseridos, foram alocados 81 pacientes, né, elegíveis, analisados no grupo controle sem imposição 20, 18 que receberam o passe espírita, e 21 no grupo chã, imitação ou imposição de mãos com a intenção de cura. E, como resultado, nós verificamos que houve redução significante da ansiedade, da depressão, tensão muscular e maiores scores de bem-estar somente no grupo que recebeu o passe espírita comparado com os controles. Este outro artigo também publicado, avaliando os pacientes com doença cardiovascular, a diferença é que foi triplo cego, os outros anteriores duplo cego, então quem avalia não sabe qual intervenção que os participantes estão recebendo, e os próprios participantes também desconhecem se é o passe ou se é a imposição de mãos com a intenção de cura. A análise estatística também foi realizada cega, né, pelo grupo que fez esse processo final para a gente. Então, aqui, como efeitos, como resultados, encontramos que o passe espírita foi efetivo na redução da ansiedade, percepção de tensão. Queridos irmãos, tivemos um probleminha com o microfone aqui, ó, já resolvido. E maior
sensação de bem-estar. No grupo intenção, que receberam a imposição de mãos com a intenção de cura, eles apresentaram também uma redução significante da tensão muscular e da melhora do bem-estar, só que na análise intergrupo, essa diferença foi significante, maior para o grupo que recebeu o passe espírita. Aqui nós só compilamos para a gente trazer, o Giancarlo já nos ajudou, né, mas ele, como precursor, o pioneiro das pesquisas em passe, encontrou no primeiro estudo que o passe espírita foi mais efetivo na inibição do crescimento de cultura de bactérias comparados aos grupos controle. O estudo relevante, também importante, de Cavalcante, em que eles encontraram que o passe espírita foi efetivo na redução da ansiedade, aumento dos domínios de saúde física e ambiental de qualidade de vida. Os 3 que nós já referimos. E o recente, agora, que o Giancarlo publicou um trabalho muito bem feito, uma metodologia admirável. Tá? Nossa equipe ficou muito feliz quando nós encontramos, estava no prelo ainda, ficamos muito felizes, porque é um trabalho, eu que sou fisioterapeuta, né, ainda brinquei, gente, está errado, o Giancarlo está avaliando com fisioterapia, mas eu sou da respiratória, não sei fazer nem capacidade funcional. Então, realmente, foi um trabalho muito bem feito. Né? E esse agora que nós publicamos, é uma pena que não está na PubMed. Né? Mas nós publicamos um trabalho que, para mim, foi um grande aprendizado. Esse trabalho, na verdade, eu comecei a fazê-lo pensando que eu precisava aprender a aplicar o passe. Como é que eu pesquiso se eu não sei a metodologia adequada? Né? E aí, com quem que eu tinha que aprender a aplicar o passe, gente? Os espíritos, não tinha jeito. Né? Então, esse foi o objetivo desse trabalho, aprender a aplicar o passe. E aí, então, o passe espírita, desfechos em saúde e sua aplicabilidade clínica. Então, o objetivo foi identificar as características clínicas, a metodologia, ou seja, os métodos de aplicação, e quais os seus efeitos sobre a saúde de pacientes expostos ao passe espírita. Para tanto, nós utilizamos as 13 obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, e nós encontramos como indicações que 49% foram de doenças ou disfunções físicas, seguidos de desequilíbrios psíquicos, emocionais, 13% de casos de obsessão, e somente aplicação do passe por 3 técnicas. Só. A imposição de mãos, né, localizada. Longitudinal, porque algumas vezes, poucas vezes, André Luiz usa o termo dispersivo. Então, como na maioria dos relatos foi longitudinal, nós preferimos utilizar essa nomenclatura. Mas isso não muda nada, tá, gente? É questão realmente de que a maior parte dos casos eram relatados como uma técnica longitudinal. E apenas um da técnica circular ou rotatória. Na análise entre as técnicas de aplicação mais comuns e os efeitos sobre a saúde, nós encontramos uma associação entre a técnica em imposição de mãos e melhores resultados em saúde mental e física. E, apesar do pequeno número de relatos com a técnica longitudinal, a maioria estava relacionada com remover energias prejudiciais para a saúde que podem gerar os distúrbios bioenergéticos. E aí, então, nossa, vamos devagar. Nesse artigo também, nós inserimos um modelo teórico do possível mecanismo do passe, da influência do passe espírita sobre a saúde mental e física, baseado nas obras de André Luiz e segundo a psiconeuroimunologia. Então, a doação de energia pelo passista em conexão com bons espíritos pode ocorrer através de 2 vias. Uma via que nós podemos chamar de direta, ou uma via energética, ou ainda podemos chamar de intrínseca. Uma via extrínseca, ou efeitos indiretos, que através das vias intermediárias comportamental e psicológica, uma vez que depende do receptor. No espiritismo, o campo eletromagnético,
que também é conhecido como biocampo, ele é formado por centros de força ou centros de energia que servem de entrada e saída para a energia vital, né? Denominados como chakras, que já foi muito falado, sempre é muito referido, né, nos eventos, e que, durante o passe, a energia é absorvida, em princípio, pela mente, através da respiração, e é encaminhada ao sistema hemático, onde promoverá alterações no nosso organismo físico, por meio da regulação, correção das funções celulares, podendo restabelecer o equilíbrio orgânico. Adicionalmente, nós temos que a energia emanante do passista é assimilada pelos receptores, ou pelo receptor, que emite ondas mentais características através de pensamentos e emoções positivas e vai reter essa energia vital aonde? Na corrente sanguínea. Além disso, essas emoções positivas podem neutralizar as emoções negativas. Como? O mecanismo pode ser explicado ao longo das aplicações do passe espírita, onde, com o aumento dos pensamentos e emoções positivas, podem reduzir a probabilidade de estresse, ansiedade, entre outros. E segundo a psiconeuroimunologia, que explica para a gente essa interação entre mente, as emoções e os nossos sistemas, né, neuroendócrino, imunológico, que podem auxiliar no restabelecimento do equilíbrio no funcionamento do organismo. E aqui eu acho que entra o que tanto foi falado aqui, né, que o segundo o André Luiz nos falou, Satyaki, o Eduardo, que esse fluxo mental vai descer através desse sistema neuroendócrino e pode gerar saúde ou doença. Ademais, a portaria traz que um dos objetivos das PICs é estimular a capacidade do indivíduo de autocura, de autorregeneração, que seria muito voltado a esse processo. E aí, nós, agora mais recente, também estamos aguardando a publicação desse outro artigo, que é avaliando os efeitos da terapia espírita complementar sobre o estado emocional, tensão muscular e o bem-estar de pacientes com HIV/AIDS hospitalizados. Para tanto, realizamos um outro ensaio clínico randomizado, com o objetivo de avaliar os efeitos da terapia espírita complementar combinada com o tratamento convencional, comparada com o tratamento convencional sozinho, sobre os afetos negativos, positivos, sobre a tensão muscular e o bem-estar auto-percebido, auto-relatado. Foram incluídos neste estudo adultos com idade entre 18 e 64 anos, com diagnóstico de HIV/AIDS hospitalizados. Então, tem uma unidade que interna esses pacientes, que é a unidade de doença infecto-parasitária, admitidos entre 2 e 60 dias, e que tivessem scores de afetos negativos acima de 27 pontos. E foram excluídos pacientes de tratamento psiquiátrico ou com dificuldades, déficit neurológico de compreensão dos questionários. Foram elegíveis 57 pacientes, alocados randomicamente para o grupo controle 21 e 20 que receberam a intervenção. A intervenção, então, foi composta de solicitar o paciente para fazer uma oração entre 1 a 2 minutos, a educação espiritual estimulada através da leitura do Evangelho pelo passista, e comentário de 6 a 7 minutos. Escolhemos esses itens: bem-aventurados aflitos, paciência e perdão das ofensas. Ainda recebi o passe espírita 5 vezes a técnica longitudinal, e depois imposição de mãos, uma mão sobre a cabeça e outra sobre a região do tórax, sem contato físico, no total de 2 minutos, e a água que era fluidificada e eles ingeriam após o término do passe. A duração era cerca de 10 minutos e repetiam durante 3 dias consecutivos. Aqui nos desfechos primários, que nós avaliamos o estado emocional pelos afetos negativos e positivos, pela escala de Albuquerque colaboradores,
Os afetos negativos, eles referem-se a estados emocionais angustiantes, desagradáveis, como depressão, ansiedade, tristeza, agitação, nervosismo, entre outros. E os afetos positivos são emoções como alegria, se ele está alegre, contentamento e felicidade. A tensão muscular e bem-estar, a gente avaliou pelas escalas analógicas, onde 0 significava ausência de sintoma e 10, o nível máximo de sintomas. Como resultados, nós encontramos, então, uma redução significante dos afetos negativos entre os períodos antes do início do estudo e após 3 dias de intervenção no grupo Terapia Espírita Complementar. Houve também uma redução significante dos scores de tensão muscular entre pré e pós-tratamento e um aumento das pontuações do bem-estar no grupo que recebeu terapia complementar comparado ao grupo controle. Então, podemos inferir nesse estudo que houve uma redução dos afetos negativos, tensão muscular e aumento do bem-estar nos pacientes que receberam a terapia espírita complementar associada ao tratamento convencional durante o período de hospitalização. E aqui uma pergunta que, logo após essa divulgação da portaria 702, que insere o passe como uma terapia integrativa e complementar, veio a questão: como implantar? Que locais que podem ser implantados? Né? E aí, quando a gente vai olhar todo o processo que o Ministério da Saúde tem para a gente implantar as PICs, a gente acha esse ponto importante, essa resposta. Tem financiamento para a área básica, para a atenção da saúde, postinhos, que é mais conhecido. Mas também para os hospitais, serviços de média e alta complexidade. Deixando muito bem claro que a terapia espírita complementar ela é realizada sem custo algum. Né? Mas as demais práticas precisam de financiamento para se manter. Né? E aí, então, como que é realizada no Hospital de Clínicas, local que eu faço parte, né, da UFTM, em Uberaba, como que é realizada a terapia espírita complementar? Esse trabalho tem mais de 6 anos, cerca de 6 anos e meio, que nós inserimos, e a gente estimula a educação espiritual através dessa senhorinha. Está vendo esse carrinho bonitinho, né? Pode falar que é uma obra de arte, né, gente? Eram 2 incubadoras quebradas, desativadas. E como tem pessoas criativas, né, que não fui eu, com certeza, tenho companheiras com muitos dotes, né, com muitos potenciais manuais, pegaram o carrinho, deram um banho de loja. E esse carrinho carrega as obras espíritas e livros de autoajuda para os pacientes lerem e os acompanhantes enquanto estão hospitalizados. Além disso, companheiros, se me ajuda ao filme a passar. Aqui não estou conseguindo, não. Aqui eu trouxe um vídeo bem rapidinho para vocês conhecerem um pouco do trabalho que é realizado. Então, o Hospital de Clínicas atende 27 municípios da macro-região. A gente realiza durante a semana dentro da capela para os funcionários, para os discentes e docentes, onde a metodologia sempre é uma oração, leitura do Evangelho e comentário, passe espírita e água fluídica com entrega de mensagens. É chamado prática espiritual lá no nosso âmbito de trabalho. Nos leitos também, a mesma metodologia de trabalho é realizada. E aqui é bonitinho, porque a gente faz nos anexos, nos ambulatórios. Então, eles separaram sala específica para isso. Então, nesse ambulatório Maria da Glória, que é o maior que nós temos, que também é realizado, os pacientes já estão, até a comunidade já acostumou, então o pessoal vai de fora para lá, né, para receber também a terapia espírita. Eles sempre têm, né, a oração no final, intercessória. A gente
faz de acordo com a necessidade, alguns querem participar conosco da oração no final, e esse trabalho é uma unidade de quimioterapia. Para quem conhece, era o Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba, e ele fechou, ele foi cedido para o Hospital de Clínicas, então a gente tem uma sala específica que foi separada, que já é só para fazer esse trabalho. Então, eles são realizados durante a quimioterapia também, no leito, e aí vai as pessoas da comunidade, as pessoas que vão fazer exame. Então, tem uma média de 630 atendimentos por semana. E para a gente finalizar, não teria como não finalizar, porque a doutora Marlene Nobre, nossa saudosa companheira, que já havia nos dito que os passes são a terapêutica complementar por excelência. Não são, porém, instituídos de modo a suplantar nem medicina alopática, nem homeopática, nem o magnetismo comum. Há uma complementariedade na ação de todos esses processos de cura, e ele deveria ser aplicado comumente nos hospitais e instituições de saúde devido ao seu valor importante. Ele não tem contraindicações e é fornecido sem custo algum. Tomei a liberdade de colocar uma coisinha a mais. Porque não a terapia espírita complementar? A educação espiritual é extremamente necessária nessa autotransformação, né? Um carrinho passando, gente, não dá trabalho. A gente montou um projeto de extensão, biblioteca itinerante, e esse trabalho de prática espiritual ele foi montado inicialmente como um projeto de extensão para a gente inserir os alunos, né? E ele cresceu, ele ganhou uma proporção que envolveu não só alunos, mas a gente tem diversos professores que fazem parte, discentes, funcionários técnico-administrativos, entre a comunidade também, que vai como voluntário. Então, é isso que eu queria trazer de mensagem para todos. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos a Hélida pela palestra e pela contribuição com o painel. E para darmos sequência, já gostaríamos de convidar a doutora Irvênia Prada, médica veterinária formada pela USP, que atua no Fórum Nacional de Defesa Animal, idealizadora e coordenadora do MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade, coordenadora do NUVET-AME São Paulo e NUVET-AME Brasil. Seja bem-vindo, doutora Irvênia, para falar o tema Pois quanto vale um homem que uma ovelha? Muito obrigada. Né? Passa para frente e aqui é o ponteiro. Tá bom. Boa tarde a todos. Nesse final de festa, né, porque isso aqui é uma verdadeira festa espiritual, a gente já está um pouquinho cansado, mas eu prometo a vocês que eu vou ser relativamente breve, dentro do espaço que eu tenho. Mas eu queria antes dizer que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. E, em segundo lugar, eu quero cumprimentar a equipe de organização do evento, dos dois eventos, que está absolutamente impecável. Então, o meu abraço a todos vocês e os meus parabéns pela realização do evento. Bem, esse tema que eu vou desenvolver agora, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, está em Mateus, no capítulo 12, e esse capítulo trata de vários atos da vida de Jesus e de seus apóstolos que contrariam uma tradição judaica, que é fazer alguma coisa no sábado. Então, eu vou fazer uma apreciação sobre o significado dessa proibição de se fazer qualquer coisa no sábado. Mas para a gente conseguir isso, nós temos que voltar 2000 anos na nossa história, e a gente vai atrás de dados, por exemplo, a Palestina na época de Jesus. A Palestina na época de Jesus, só para a gente se situar, então ela é dividida em 3 partes. A Samaria, que é a região do norte, e como ela se limitava com vários países, ela sofreu várias invasões. Houve uma miscigenação étnica, e, portanto, os outros judeus da região média, que é a Judéia, e da região do sul, que é a Idumeia, não aceitavam mais os samaritanos como judeus puros, pela miscigenação étnica que já havia acontecido. Então, eles eram absolutamente discriminados. A gente vê em várias passagens da vida de Jesus
como ele quebra essa segregação que o samaritano sofreu, né? Quando ele fala da parábola do bom samaritano, quando ele fala a mulher samaritana. Então, nós vemos que Jesus quebra essa coisa. Na parte média tinha a localização de Jerusalém, que era a capital, e também várias vezes a gente vê descendo de Jerusalém, porque Jerusalém ficava no alto da montanha, e algumas outras cidades ficavam lá no Vale do Rio Jordão, né? Então, ainda a Palestina, na época de Jesus, um dado importante é que ela estava sob o domínio do Império Romano. O Império Romano tinha se expandido em dominação, não só em relação à Palestina, mas a todo o norte da África, e também em relação a uma parte do que hoje nós chamamos de Oriente Médio. E, pelo fato de sofrer essa dominação do Império Romano, ela tinha dupla autoridade política. A autoridade romana, que estava nas mãos de Pilatos, e a autoridade judaica nas mãos de Herodes. Diz a história que Herodes era assim, vendido, entre aspas, expressão que nós usamos aqui, em relação ao Império Romano. Quer dizer, ele não fazia nada que contrariasse as ordens de Roma, né? E ainda nessa época, é bem difundido nos evangelhos, as ações do Conselho de Sacerdotes, que se reuniam num lugar chamado Sinédrio, e Caifás era o sacerdote mor. Pessoal, não tá aparecendo a imagem aqui no visor, se vocês puderem colocar para me ajudar, por favor. Bem, então vamos para frente. Os judeus, eles se apoiavam muito em várias regras de conduta, e segundo o que eles chamavam a lei. E a lei era a Torá, né, chamada Torá. A Torá é um código ético, portanto, que se baseia em conteúdo dos 5 livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os 10 mandamentos representam uma súmula, um resumo das leis que compõem a Torá. Bom, a Torá, apesar de ser uma síntese dos 10 mandamentos, ela contém nada mais, nada menos do que 613 itens de comando de como devem ser as ações dos judeus. E vários itens, entre eles, um muito importante é respeitar o 7º dia da semana, o sábado, como sagrado. E ainda mais, esse item representa o seguinte: não é permitido nesse dia qualquer forma de atividade. Então, quando Jesus e seus apóstolos faziam alguma coisa no sábado, isso contrariava assim, de maneira absoluta, uma tradição judaica que era muito importante. Bom, de onde será que surgiu essa coisa de respeitar o 7º dia da semana, o sábado, né, que consta da Torá? É um dos 613 itens da Torá. Então, a base desse item está nos capítulos iniciais do primeiro livro de Moisés, que é o Gênesis, que contém relatos sobre toda a criação. Aliás, eu vou falar de uma apreciação feita por Haroldo Dutra, e ele diz que todos os relatos bíblicos têm 2 características. A primeira é de que os relatos são em círculos concêntricos. O mesmo fato vai se repetindo em outros círculos, e cada vez que ele é relembrado, os comentários são mais profundos. E outra característica que a minha filha Cristiana, que está aqui presente, me lembrou, é de que toda essa descrição ela é alegórica, ela é simbólica, ela é metafórica. Então, existem vários ângulos em que esses fatos podem ser analisados. E que, na realidade, os fariseus, que eram doutores da lei, eles eram treinados em fazer observação sobre vários ângulos desses fatos. De maneira que, às vezes, um fato, segundo lembra do Dutra, tinha mais de 50 possibilidades de interpretação. Então, o que eu vou trazer para vocês é uma interpretação sugerida por Haroldo Dutra, o nosso querido amigo, e que vai falar do significado desse sábado. Então, a base dessa proibição do sábado na Torá, ela está no Gênesis, capítulo 1,
versículos 1, 2 e 3. Lá está escrito assim: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra, descansou, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Então, nessa figura aqui de baixo, a gente pode ver no 1º dia, 2º, 3º, 4º, 5º dia, toda a obra de Deus, e depois no 6º dia o homem e a mulher. E no final, no 7º dia, ele descansou. Mas diz Haroldo Dutra o seguinte: olha, se a gente pensar que Deus teria precisado descansar, ter um repouso depois da sua obra, no mínimo é um raciocínio ingênuo, né? Porque nós é que precisamos de descanso do corpo físico depois de fazer uma tarefa árdua. Mas imaginar que Deus, Todo-Poderoso, Onipotente, precisasse disso, então isso é um raciocínio, no mínimo ingênuo. Mas vamos ver a passagem, então. Em Mateus, capítulo 12, em 1 a 8, nós lemos assim, olha. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado. Seara representa sempre um cultivo de cereais. Então, simbolicamente, nós falamos a seara de Jesus, ou seja, onde estão plantadas as sementes dos ensinamentos de Jesus e que nós precisamos cultivar. Mas nesse texto está lá: naquele tempo, Jesus passou pelas searas em um sábado. E os discípulos... Essa coisa aqui está muito apressada, né? Espera aí. E os discípulos, tendo fome, começaram a arrancar espigas e a comer. E os fariseus, que era a classe de elite dos hebreus, davam muito valor às aparências. Os doutores da lei da classe dos fariseus. Então eles estavam sempre perseguindo e observando as ações de Jesus. E disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. E ainda continuando esse capítulo 12 de Mateus, a gente lê: ele, porém, Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães, o que não lhes era lícito comer, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Eu, porém, vos digo que está aqui algo maior do que o templo. E se soubesses o que significa misericórdia quero e não oferenda, não teríeis condenado sem culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus estava mostrando claramente que ele não tinha o menor interesse em seguir essa proibição de que não se pudesse fazer nada do sábado, porque tinha um motivo maior para isso, né? É o que nós vamos tentar explicar agora. Bem, então na continuação desse capítulo de Mateus ainda lemos: tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. Estando ali um homem com uma das mãos atrofiadas, perguntaram-lhe a Jesus, dizendo: é lícito curar no sábado? Então, eu estou citando outros versículos desse capítulo, em que também acontecem atos de Jesus e seus apóstolos no sábado. Então, quando lhe perguntaram: é lícito curar no sábado? Para que o acusassem. E ele, então, responde: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha que vier a cair num fosso num sábado, não a agarrará e erguerá? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Então diz ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão foi restaurada. Bem, então vamos lá. Qual seria o verdadeiro significado dessa proibição de não se fazer nada no sábado, né? Porque nós não podemos admitir, como eu já referi, porque está escrito lá no Gênesis: Deus trabalhou durante 6 dias, depois no 7º dia descansou. Então a gente não pode, eu estou repetindo, considerar que essa proibição, esse descanso fosse o repouso do corpo físico, né? Então vamos ver. Eu assisti algumas palestras do nosso amigo Haroldo Dutra Dias, e ele tem mais de 70 palestras só analisando o primeiro livro de Moisés, que é Gênesis. Então, com o auxílio de um dos meus genros, Aulos, marido da Cristiana,
ele procurou, achou a palestra de número 37, está falando exatamente sobre o significado do sábado. Então vamos lá. Então ele está analisando o primeiro livro de Moisés, e na palestra de número 37, nós encontramos o que Haroldo fala a respeito do que significa esse descanso de Deus no sétimo dia. Então ele diz, descanso não quer dizer repouso. Descanso, na realidade, quer dizer término da obra, conclusão da obra. Então, essa obra que Deus fez em relação aos seres que Ele criou neste planeta Terra, esta obra, Ele concluiu totalmente. Então, esse é o significado do descanso no sétimo dia. Então, Deus criou os seres vivos perfectíveis. E nós, nesse estágio hominal, então, Deus, quando fez isso, Ele terminou essa obra de fazer os seres perfectíveis. Então, é o repouso dele. Agora, nós estamos a caminho de buscar essa perfeição, embora relativa, né, a que Deus nos destinou. Então, a nossa obra não está terminada. Então, a obra de Deus está terminada, descanso no sétimo dia. Quer dizer, o significado é, essa obra dele terminou. A nossa obra ainda não terminou, porque nós estamos buscando a nossa perfeição, ainda que relativa. Diz Haroldo também que essa simbologia de Adão e Eva, e ela está referida no Livro dos Espíritos, nos itens 50 e 51. Então, a gente pode ver em toda essa história que Haroldo comenta do Gênesis, e também no Livro dos Espíritos, quando fala a respeito de Adão e Eva, ora Adão é referido como pessoa, ora é referido como comunidade humana, né? Emmanuel mesmo fala, teria sido uma comunidade humana que teria sobrevivido a cataclismos e vai indo por isso por toda a história. Bem, mas enfim, o que Haroldo salienta nessa questão de Adão e Eva é que nessa fase Deus teria conferido ao ser humano a prática do livre-arbítrio. Ele teria permitido ao ser humano já decidir a respeito dos seus atos. E no Livro dos Espíritos 50 e 51, está a referência de que Adão teria vivido essa simbologia de Adão e Eva há 4.000 anos antes de Cristo. Então, Haroldo pega essas duas informações, de que Adão teria vivido há 4.000 anos, e pega essa informação, e ele trabalha também com essa informação que ele levantou, de que Deus teria conferido o livre-arbítrio ao ser humano. Ele faz toda uma análise disso, então vamos seguindo. Então, diz o Haroldo, Emmanuel, em outra alegoria, ele considera que cada dia dessa semana que Deus teria feito a criação corresponde a 1000 dias. Então vamos lá, olha. De Adão, que viveu há 4.000 anos antes de Cristo, até Jesus, né? 4.000 anos. De Jesus até nós, no dia de hoje, 2.000 anos. Então aqui, olha, 4.000 mais 2.000, 6.000. Então, na realidade, nós estamos desembocando no sétimo dia da nossa obra que ainda não terminou. Por quê? Porque Adão e Eva, quando resolveram optar pelas coisas através do seu livre-arbítrio, e isso significando agora toda a humanidade, toda essa vivência, ela foi de atos afastados de Deus. Por isso que nós estamos nesse momento de expiação e provas, porque nós estamos ainda burilando o nosso despertamento em relação às verdades divinas, mas não tivemos condição ainda de escolher bem. Então, quando nos foi dado o livre-arbítrio, a gente falou, oba, eu vou escolher o que eu quiser. E a gente descartou Deus das nossas escolhas e passou todo esse tempo gerando dor e sofrimento para a própria humanidade, né? Então, diz Haroldo, na realidade, nós estamos entrando nesse futuro do sétimo dia, né? E aí, então, é que vão acontecer muitas coisas boas nesse sétimo dia, né? Então, ele diz, é o início da era messiânica. Por isso é que os hebreus esperavam e esperam até hoje a vinda do Messias, e eles não aceitaram Jesus como Messias, porque diz Haroldo, para os hebreus, a vinda de Jesus já devia coincidir com o sétimo dia. Então, assim, veio o Messias e ficou tudo bem, né?
acontece que, como nós somos co-criadores, Deus nos permitiu essa atividade, essa característica, nós é que vamos fazer o despertamento nosso espiritual através do nosso livre-arbítrio. Quando nós entendermos que os nossos atos sem Deus, descartados de Deus, nos levam ao sofrimento. Então, nós estamos vivendo a entrada no 7º dia, quando já reconhecemos que nós temos que viver de acordo com as leis divinas. Nós estamos pedindo a Deus que retome as rédeas da nossa própria vida. Então, a era messiânica, o grande sábado, ele diz, é o grande Shabá dos judeus, e é o período em que a terra como um todo, quando cada um de nós, enquanto humanidade, estivermos despertados para a lei divina, a Terra, então, como planeta que é a nossa casa, terá merecido a condição de planetas da ordem da regeneração. Então, esse ciclo de sairmos de provas e expiações para a regeneração, ele tá se completando agora, quando nós estamos entrando no 7º dia, reconhecendo que nós precisamos de Deus que comande a nossa vida, né? Então, esse período. É claro que será um período, digamos, de zarudo, de convalescença, porque quando nós saímos dessa doença em que nós estávamos, de provas e expiações, e vamos entrar nesse período de despertamento espiritual, nós ainda teremos de nos fortalecer em energia espiritual, em forças, né? Tanto que no próprio Evangelho, quando se faz a classificação dos mundos habitados, está dizendo que no planeta de regeneração o homem adquirirá novas forças, não é? Porque a gente vai ainda renovando o nosso estoque espiritual para que a gente se fortaleça numa vivência depois dos mundos felizes. Quer dizer, é um ciclo. Então, esta obra do despertamento espiritual e de merecer uma nova categoria de planeta, que é de regeneração, nós estamos na vivência do 7º dia. Então, é essa bem a vivência, né? Mas é uma coisa muito bonita, porque então aí estará concluída a nossa obra do despertamento espiritual, ou seja, desse ciclo. Eu achei muito bonita a interpretação essa interpretação do significado do sábado, né? De que nós estamos nessa era do despertamento. E esse congresso aqui, do 11º Condame, do 2º Simpósio da Brasil, está fazendo o quê? Está nos estimulando a esse despertamento. Está falando, olha pessoal, vamos confiar, nós já entramos no 7º dia, já entramos no grande sábado, vamos confiar que o caminho é esse, que nós retomamos a mão de Deus na nossa vida, e esse é o caminho certo, né? Então, nós vamos daí para frente e vai ser tudo muito bonito, se Deus quiser, né? Bom, então, em Isaías 44, já está escrito lá, quando isso acontecer, todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Ora, é outra simbologia, né? Porque então, quando os morros forem rebaixados e os vales forem aterrados, o caminho será plano. É mais uma alegoria dizendo, quando a nossa vida estiver nas mãos de Deus, nós teremos um caminhar mais suave do que subir morros, né? E passar por vales. Então, é uma simbologia também de que o nosso futuro será mais ameno. Eu achei muito bonita essa alegoria, né? Então, olha, em Isaías está escrito assim, olha, e eu achei essa foto. O lobo conviverá com o cordeiro, o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha como o boi. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Eu tenho aliás, é o meu único irmão, ele é assim meio revoltado, ele diz assim, mas se Deus é onipotente, é todo-poderoso, porque ele já não criou tudo certinho, né? Não criou todo mundo feliz, não criou tudo certo, né? E então eu sempre tenho esse recurso de dizer a ele, olha, espera um pouquinho que isso já vai acontecer.
E não aconteceu ainda porque Deus nos permitiu essa faculdade de co-criadores, né? Nos criou perfectíveis para que a gente buscasse essa perfeição relativa a que todos estamos condenados no bom sentido, né? Então, quando em Mateus, capítulo 12 está escrito, pois quanto mais vale um homem que uma ovelha, eu vou trazer outras citações que são correspondentes a essa. Por exemplo, em Mateus 6:26, olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas, as aves? Agora eu estou entrando numa outra análise, né? Já analisei o significado do sábado, agora eu quero analisar essa coisa de que o homem vale mais que a ovelha. Aliás, eu acho que já me deram esse tema, né? Como eu sou defensora dos animais, para eu chegar aqui e falar, não é nada disso não, né? A ovelha vale tanto quanto o homem, então vamos ver o que vai sair daí. Bom, então mais uma citação, olha, Mateus 6:28-30. Eu acho muito bonita esse versículo. Examinai os lírios do campo, que não labutam nem fiam. Se a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, a gente está vendo aí que Deus está presente em tudo, né? Está presente em relação às necessidades do lírio do campo, das aves que não semeiam, nem cegam, das ovelhas, do ser humano. Então, a gente vai em seguida a essa apreciação. Então, o Haroldo Dutra, ainda lembrando dos dizeres dos sábios hebreus, ele diz assim, olha, os sábios hebreus consideram que Deus tem duas características importantes. A primeira delas é a transcendência. Por quê? Deus é mais do que a criação. Deus está acima, Ele transcende, não é? Com todos os seus atributos, que está bem no começo do livro dos Espíritos. Então, Deus está separado da criação enquanto transcendência, porque Ele é mais do que a criação. Deus é uno. Nós, que somos da criação, nós somos unidades. Então, tem 1, 2, 5 mil, milhões, mas Deus não. Deus é uno, né? Deus é Deus, só existe Ele. A segunda característica fundamental de Deus, segundo os sábios hebreus, é da imanência. Eu achei muito bonita essa observação. Olha, imanência quer dizer, Deus não está separado das criaturas. Esses sábios hebreus, eles dizem assim, Deus está tão próximo das suas criaturas que existe uma supervisão individual de cada criatura. De tal maneira que Deus sabe o que cada criatura, em todos os níveis, precisa. E Deus está vigilante à necessidade de cada criatura. Então, a imanência de Deus, esse conceito da imanência de Deus, acaba tirando a necessidade de um juízo de valores. Então, nós não precisamos, na criação divina, dizer assim, o ser humano vale mais que a ovelha, as ovelhas valem mais que as aves valem mais que os lírios do campo, porque Deus, na sua imanência, Ele está interligado com cada criatura, oferecendo a cada criatura, de acordo com o seu estágio evolutivo, aquilo de que a criatura precisa, as suas necessidades para o seu processo evolutivo. Então, eu fico pensando assim, olha, um lírio do campo, as ervas, elas têm uma necessidade que, no meu entendimento, é menor do que a necessidade das aves, que, por sua vez, é menor do que a necessidade das ovelhas, dos mamíferos, e que é menor do que a necessidade dos seres humanos, particularmente porque nós, seres humanos, já temos um desenvolvimento grande de aspectos morais, ou pelo menos temos potencialidade de desenvolvimento grande dos nossos aspectos morais, né? Então, Deus, que está imanente a toda criatura, Ele sabe do que cada um precisa, na sua espécie, na sua individualidade, e Ele atende a cada um. Então, quando Jesus diz,
pois não vale mais o homem do que uma ovelha, no meu entendimento ele está dizendo, pois o ser humano não precisa da minha assistência mais do que uma ovelha, que por sua vez tem uma assistência que é mais do que as aves, que por sua vez tem uma assistência mais do que as ervas, né? No meu entendimento, então, é isso. Então, não tem ninguém que é melhor do que ninguém ou maior do que ninguém. Na criação de Deus, Ele é o Pai, Ele é o Criador, e Ele assiste igualmente a todas as suas criaturas, na medida da necessidade de cada um. É essa a visão que eu tenho. Então, volto a dizer que o próprio Haroldo falou que cada fato, cada relato bíblico tem várias interpretações, né? Algumas com mais de 50 interpretações, segundo os doutores da lei. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma interpretação, é a visão de um ângulo. Eu me baseei muito nas palestras de Haroldo, que eu acho que tem um discernimento muito grande, e também trouxe a minha leitura. Mas quero reafirmar que absolutamente isso não representa a verdade a respeito do significado de cada aspecto, né? Mas é o que eu trouxe para vocês aqui. Bem, então, a gente pode, ainda voltando em Mateus, no capítulo 6, 31 a 34, e fazendo um resumo de tudo isso que nós vimos, então, Jesus está preocupado que as pessoas ficam pensando, o que eu vou comer amanhã, o que eu beberei amanhã, com que roupa eu me vestirei amanhã, ou seja, são preocupações de ordem material, né? A todas essas preocupações, então, Jesus responde, buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu fiquei muito pensativo em relação a isso, porque a gente tem essa mania, não é? De ficar correndo atrás das coisas e preocupado com tudo nos seus mínimos detalhes. E tem um ensinamento aí que é milenar, não é? Está dizendo, olha, busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro essa sintonia com a imanência de Deus, que está atendendo a todas as criaturas de perto, que todas essas outras coisas vos serão acrescentadas, né? É um recado, uma sugestão forte para que nós apaziguemos a nossa mente em relação às nossas buscas, né? Porque ao dia bastam as suas próprias preocupações. Então, o Haroldo Dutra diz assim, o meu slide final, ele fala, o Evangelho tem de florescer primeiro nas almas, a começar pela nossa, para depois frutificar no espírito das nações. Tem um postulado que existe aí no meio econômico que diz assim, olha, a fartura começa no grão. Então, uma grande safra de soja, ela será uma boa safra se todos os grãos de soja daquela safra forem bons, não é? Fazendo uma metáfora em relação à humanidade, quando é que a humanidade que está habitando este planeta vai fazer com que a Terra mereça ser promovida ao estágio de regeneração? Quando todos nós estivermos um ser humano de boa qualidade, seguindo, então, buscando o reino e a sua justiça. Então, Haroldo diz assim, enquanto houver um ser humano que não consiga ser 100% honesto nos menores gestos da sua vida, não haverá reino de Deus. Por enquanto está um pouco difícil, né? Mas a gente vai chegando lá, né? Porque o reino dos céus é um patamar espiritual a ser atingido por todos nós. Então, olha, eu vou embora desse congresso, desse encontro, muito feliz por ter abraçado de novo os meus amigos tão queridos, né? Das AMES, especialmente os jovens. Eu estou muito contente com esses jovens maravilhosos, né? Que já estão no caminho, que estão fazendo o seu trabalho. Porque eu tenho brincado com algum deles, eu digo assim, olha, a doutora Marlene já foi, eu já vivi muitas décadas, tem o pessoal que vem aí já, mais novinho. Até uma vez nós estávamos em Natal, e eu e ela estávamos sentadas no lobby, e entraram três jovens na faixa dos 40, assim. Um deles era o Gilson, o Sérgio Lopes, e acho que o Décio. Eles tinham ido a um
passeio, alguma coisa assim no intervalo, e vim entrando. Eu falei, doutora Marlene, olha, nós aqui estamos na faixa dos 70 e tanto, olha a moçada que vem vindo aí na faixa dos 40, e aí nós falamos, e aí tem a faixa dos de 20, né, que são os jovens. Eu falei, que bom que essa carruagem está andando, né, esse trabalho está andando. Então, eu ainda, numa entrevista que gravei com a Bia, eu falei, olha, eu saio desse evento muito contente de saber que essa leva dos 40, que agora já está perto dos 50, né, Gilson? Já passou? Está fazendo um trabalho maravilhoso, né? E que a outra leva dos 20 e poucos, né? Já está no caminho, fazendo coisas maravilhosas também. Então, eu estou muito feliz de que essa comunidade das AMES, e eu me refiro particularmente aos jovens, está buscando o reino e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de ter ouvido tantos ensinamentos que eu vou depois ruminar, né? Eu sou veterinário, posso usar esse termo, eu vou ruminar depois, mas saio feliz e deixo um abraço para todos, viu? Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Irvênia. E o que fica, então, desse painel? Concluído agora pela palestra da doutora Irvênia. Eu gostaria de compartilhar, então, a conclusão final desse painel, linkando com um pouco o que a doutora Irvênia trouxe no final da palestra dela também. Porque nós fizemos uma viagem. Ontem à noite, quando nós fizemos o convite para iniciar o congresso, nós fizemos um convite para a gente iniciar uma viagem aqui, né? A viagem através das curas de Jesus, para compreender o que ele traz, né, na sua mensagem, o que ele traz nas entrelinhas de cada ato da sua vida. E nós fomos transitando, cura a cura, né, entre as palestras. Se vocês olharem com atenção, em cada painel nós tínhamos 3 palestras. Uma palestra de cunho mais científico, uma de cunho mais filosófico e uma de cunho mais religioso, para que a gente conseguisse abranger de uma forma mais ampla que essas curas que Jesus nos traz. Começamos lá no cego de Jericó, entendendo o que mesmo? Já cansei de repetir, agora vocês. A primeira coisa, abrir os olhos, enxergar. Perceber que somos espíritos imortais e que estamos aqui presentes. A segunda, caminhar. Levantar e começar a nossa caminhada. Nos pôr, né, nessa jornada. O terceiro, sentimento. Então nós vamos enxergar, levantar para iniciar a caminhada e perceber o ambiente à nossa volta, sentir, né? Visualizar as nossas chagas e interagir com o meio que nós estamos vivendo. Depois disso, nós temos do endemoniado a reconexão consigo mesmo, né? Então, olhando o nosso meio, olhando o meio à nossa volta, olhando as nossas chagas, nós vemos que temos pessoas à nossa volta, amigos, irmãos, temos também distrações inúmeras e precisamos perceber o que é nosso, o que é genuíno, íntimo de cada um, o que cada um de nós traz em si de potencialidades e desenvolvê-las. E por último, agora, que nós acabamos de concluir nesse painel, qual o próximo passo? Servir. Esse é o trabalho que a AME se propõe. Nós já recebemos tanto, a doutora Irvênia diz, né, que nós aí da casa dos 20. Estava até comentando com a Lohana. A gente sente que a gente já recebeu tanto e tem uma vontade tão grande já de doar isso que a gente já recebeu. E eu acredito que eu falo em nome de todos os meus colegas do DA. Tô certo, gente?
uma vontade tão grande de servir, de doar e de produzir algo em prol do outro, né? Porque todos estamos caminhando juntos nessa jornada, de mãos dadas. Estamos passando por todos esses processos, todas essas etapas juntos, né? E a etapa de servir já é agora, né? E esse é o nosso convite no Condame, do 11º Condame.